Cirurgia resolve o problema da hérnia de disco? Olá pessoal, eu sou Davi Belan, médico ortopedista com foco no tratamento intervencionista da dor. E uma das queixas que eu mais vejo aqui no consultório é essa: o paciente tem uma hérnia de disco e ele vem me perguntar se ele precisa de cirurgia. Então, antes da gente entrar nesse assunto, eu queria mostrar um pouquinho para vocês o que é a hérnia de disco. Vou usar esse modelinho aqui para a gente ver. E nossa coluna, olhando dessa forma de lado, entre uma vértebra e outra, nós temos um amortecedor. E o nome que a gente dá para ele é de disco intervertebral. E esse amortecedor, quando ele sofre algum desgaste natural ou provocado, ele pode sofrer pequenas deformações, como essa que a gente vê aqui, e a gente vai chamar de hérnia de disco. É o disco saindo do lugar correto dele e indo em direção a outras estruturas, como os nervos que saem da coluna e vão formar um nervo ciático, por exemplo. Quando a gente tem uma hérnia de disco e ela começa a apertar as raízes nervosas, esse nervo ele começa a não funcionar da forma ideal e ele manda uma informação para o cérebro que o cérebro interpreta como dor. Dor aonde? Dor daquele ponto em frente no trajeto do nervo. Então, muitas vezes o paciente com hérnia de disco, ele se queixa de uma dor em toda a perna. E, na verdade, o problema dele não está na perna, está na coluna, por conta dessa hérnia. Muito bem. Quando o paciente chega com essa queixa e ele me pergunta, eu preciso operar? Então, eu respondo para ele, a hérnia de disco, na verdade, não é o nosso problema. A hérnia é a consequência do nosso problema. Qual que é o nosso problema? É o que está causando a hérnia. E na grande maioria dos pacientes, isso advém de uma sobrecarga mecânica. Então, para a gente relembrar um pouco as causas de hérnia de disco. A primeira delas é genética. Essa, no momento em que eu gravo o vídeo, a gente ainda não consegue mudar a genética de cada um. Outros fatores importantes, cigarro. O cigarro, o uso crônico do tabagismo, ele prejudica muito a qualidade do nosso disco intervertebral. Trepidações constantes, por exemplo, montar a cavalo de forma recorrente, usar equipamentos que vibram, como britadeiras, que a maior parte das pessoas não estão expostas, são fatores que influenciam, mas principalmente os hábitos e vícios das pessoas. Então, o sedentarismo, nós já falamos disso um pouco em outro vídeo, a falta do exercício físico sobrecarrega a minha coluna. E a gente pensa que sobrecarregar a coluna é carregar peso, carregar um saco pesado, uma bolsa, um filho pequeno, isso também sobrecarrega. Mas hoje o que a gente mais vê que sobrecarrega a coluna das pessoas é passar várias horas sentado trabalhando em um computador. É a realidade de muitas pessoas. Em especial hoje, que muitas pessoas trabalham de casa, sem uma ergonomia específica de um escritório, altura da mesa, posição da cadeira, altura da tela do computador, tudo isso se soma e sobrecarrega um pouco mais a nossa coluna. Existe um desgaste natural da idade, conforme vamos ficando mais experientes, nosso corpo vai sofrendo alterações típicas da idade que também favorecem essas alterações. Mas muito bem, uma vez que eu já desenvolvi a minha hérnia de disco, se eu fizer uma cirurgia e retirar a hérnia, resolveu o meu problema? Eu costumo dizer para o paciente, talvez resolva aquele problema pontual, mas se eu não tirar as causas da minha hérnia, eu vou desenvolver uma nova hérnia naquele local, ou na vértebra de cima, ou na vértebra de baixo. Então é muito importante eu atuar em cima das causas da hérnia. E uma das principais ferramentas que a gente tem é a atividade física regular, já falamos disso em outro vídeo. Quando a gente pensa em cirurgia da coluna, sempre gera uma ansiedade no paciente. Quando que a cirurgia ela é necessária? A cirurgia ela é absolutamente necessária quando aquela hérnia está apertando os meus nervos, eles estão parando de funcionar corretamente e o paciente começa a apresentar uma perda de força progressiva nas pernas, em uma perna ou nas duas pernas. Nessa situação, a gente precisa operar, porque é o que dá mais chance de voltar àquela função do nervo. Mas isso é a exceção dos casos. A grande maioria dos casos a gente não chega até lá. Por quê? Porque a gente tem outras ferramentas para lidar. A primeira delas é a fisioterapia. O paciente com uma hérnia de disco com dor, a primeira conduta é a fisioterapia adequada, é o fortalecimento adequado da musculatura,
musculatura de core e outros músculos que o profissional, o fisioterapeuta, sabe orientar perfeitamente. E, junto com isso, evitar aquelas posições de desgaste da coluna, evitar aquelas situações em que você se coloca em sobrecarga. Então, abaixar de maneira inadequada para pegar objetos pesados. Então, o paciente que fez uma boa fisioterapia e ele continua com as dores, aí a gente parte para os procedimentos intervencionistas. E a gente vai sempre do procedimento menos invasivo para o mais invasivo. E o procedimento menos invasivo são as chamadas infiltrações da coluna, onde a gente vai naquele ponto que a gente acha que é a causa da dor, aquela hérnia, aquele nervo ou aquela articulação facetária, e faz a infiltração de pequenas quantidades de medicação que vão fazer um efeito grande para ajudar a aliviar aquelas dores e ajudar o paciente a voltar para a sua reabilitação e tratar a causa base daquela hérnia de disco. Alguns pacientes têm uma melhora fantástica e com esse benefício conseguem se dedicar à reabilitação e ter uma melhora sustentada, que é o nosso objetivo, é o que a gente quer para o paciente. Alguns poucos casos, apesar de uma boa infiltração, eles vão ter uma melhora temporária, curta, e vão voltar a ter os sintomas. Isso é um dos sinais de que aquela situação, a cirurgia realmente é necessária. Então, nesses poucos casos, a gente parte para o tratamento cirúrgico, a gente vai retirar a hérnia, existem várias formas de fazer isso, vamos falar mais em outro vídeo. E após essa cirurgia, após a boa cicatrização, o paciente vai para a reabilitação, fortalece a musculatura, melhora a biomecânica da coluna dele, para que com isso ele previna o surgimento de uma nova hérnia ou outras hérnias em outros níveis da coluna. Foi útil esse conhecimento? Espero que sim. Deixe as suas dúvidas nos comentários. Até o próximo vídeo.